Agora a gente vai trazer um caso que ontem nós trouxemos a primeira parte da história aqui no Cidade Alerta Paraná, que não revoltou só o nosso estado, mas todo o Brasil, por conta dessa situação. E agora o desdobramento, como eu disse, a Justiça decreta a prisão preventiva da mãe que confessou ter matado os 2 filhos em Guarapuava. Depois do crime, ela manteve os corpos por 14 dias dentro do quarto, enquanto levava uma vida aparentemente normal, hein? Que situação, que loucura isso! O Rudinei vai contar para a gente os detalhes, porque a polícia encontrou cartas que a mãe escreveu depois que matou as crianças. Ô Rudinei, você teve acesso ao conteúdo dessas cartas ou não? Ô Lúcio, vamos lá. Essa história tem chamado a atenção, como você mesmo disse, não somente aqui no Paraná, ganhou grande repercussão nacional, inclusive, né, vem ganhando cada dia mais alguns episódios estarrecedores. Essas cartas foram descobertas pela polícia, que já pediu a prisão preventiva, então, da Eliara. Vamos fazer o seguinte, nós vamos passar uma matéria agora, uma reportagem, relembrando esse caso, e nós tivemos sim acesso ao conteúdo dessas cartas que foram escritas por essa mulher de 31 anos, enquanto as crianças, os corpos, estavam dentro do apartamento. Já já a gente traz então alguns trechos dessa carta que nos chamaram a atenção, mas antes vamos relembrar o caso. Eliara Paz Nardes, de 31 anos, confessou à polícia que matou os filhos no dia 13 de agosto. Ela teria asfixiado o menino com um travesseiro e a menina, ela teria primeiro cortado um dos pulsos dela e depois ela terminou ali enforcando a menina com um cachecol. Inclusive a menina ainda estava, né, com o cachecol no pescoço. Joaquim Nardes Jardim, de 3 anos de idade, e Alice Nardes de Oliveira, de 10, estavam há pelo menos 15 dias mortos dentro do apartamento. Ela estava vivendo dentro do apartamento de forma normal, estava se alimentando, estava tomando banho, dormindo. A princípio, pelo que a gente percebeu, na sala, num sofá-cama, né? E as crianças estavam no quarto dos fundos, que era o quarto da suspeita. Ela estava usando apenas ali a parte da sala, a cozinha e o banheiro. Eliara disse para a polícia que matou porque estava cansada. O pai da menina mais velha já é falecido e Eliara não chegou a ficar casada com o pai do caçula. Era ela e os 2 filhos. Ela disse realmente que ela era uma pessoa muito sozinha, que teria sido sempre muito sozinha e que ela não era desse jeito, mas teria acabado ficando cansada e não aguentava mais essa situação. Porém, a parente dela que foi ouvida relatou o contrário. Ela até se utilizou do termo bipolar, né, dizendo que a suspeita teria sido sempre muito bipolar. Ela sempre bloqueava os familiares no WhatsApp, nos meios de contato. De repente ela aparecia, daqui a pouco ela sumia um pouco mais, diz que os familiares não conseguiam ter muito acesso às crianças. Tá aqui o apartamento que a Eliara morava com os filhos e, de acordo com a polícia, os vizinhos não sentiram odor saindo daqui de dentro porque ela teve o cuidado de cobrir os filhos com cobertor. A polícia investiga se os homicídios foram cometidos no mesmo dia. O cadáver do menino estava um pouquinho mais, já num estado um pouquinho mais avançado, até um pouco mais esverdeado, com a pele mais inchadinha. Realmente estavam diferentes os cadáveres das crianças, mas isso realmente não se vai conseguir afirmar após a vinda do laudo oficial. Vamos lá, Lúcio. Então, os policiais encontraram dentro do apartamento onde as crianças foram assassinadas pela própria mãe 2 cartas. Uma carta com 8 páginas, são cartas longas, extensas, em alguns momentos ela usa palavras ali de baixo calão para descrever a situação dela. E uma segunda carta com aproximadamente 4 páginas, então são 2 cartas muito longas. Afinal de contas, ela teve bastante tempo para escrevê-las, né? Nessa carta, Lúcio, ela tenta, de alguma forma ali, justificar o crime que ela cometeu, né? O porquê que ela estava fazendo isso. Em alguns momentos, ela fala que a vida dela, quando tinha apenas a menina, a vida dela era boa, era tranquila. No outro momento da carta também, ela descreve que a vida dela começou a piorar, dessa forma ela diz, quando ela então teve o segundo filho, o menino, de apenas 3 anos de idade. Ela diz ainda, descreve ali em alguns pontos, que a vida do pai do menino
era boa, tranquila, que ele levava uma vida normal e que toda a responsabilidade de criar o filho ficou por conta dela. Ela fala, por exemplo, da namorada que o pai do menino tinha, que a vida dele estava sendo plena, que estava sendo boa, que ele estava vivendo, curtindo a vida. E dessa forma, então, ela achou por bem eliminar os filhos, ou seja, matar as crianças para ter uma nova vida. Palavras dela, ela usa isso. Eu vou matar os filhos e para ter uma nova vida. Com essa carta, viu, Lúcio? A delegada entende que o crime foi premeditado, ele foi planejado. Que triste, hein, Rodinei? Pois é, doutor, agora essa moça está isolada lá no local em que está presa porque as outras detentas querem fazer justiças com as próprias mãos. Porque é uma situação... Sabe, a gente não é psicólogo aqui. A doutora entende de crime, a gente está um tempo também nesse mundo. Mas, doutora, comportamento bipolar, o transtorno bipolar que chama-se tecnicamente falando, será que isso justifica matar 2 crianças por estar cansada? Teria outras alternativas para ter algum descanso que não seria esse. Mas tem uma coisa que chama muita atenção, é a data em que isso aconteceu, né? Ou seja, ela matou as crianças no dia 13, que é um sábado, e dia 14 foi o dia dos pais. E todas as referências que ela faz, principalmente ao pai do menino, até porque o pai da menina já é falecido, né? Faz referências com muita mágoa. Então a ideia que tem, sim, ela quer se livrar dessa vida, mas ela quer, sim, ferir esse pai também, né? Infelizmente, do pior jeito possível, é que ela resolveu virar essa página, ou seja, se livrar das crianças para ter uma nova vida. E agora ela tem uma nova vida na penitenciária, onde as mulheres que estão lá não conseguem ficar com os filhos porque estão presas. Então elas não vão entender realmente alguém que mata os próprios filhos, né? Pois é, doutor, enquanto tantos casais sonham em ter filhos, não tem filhos porque tem algum problema e querem ter, ela mata os 2 numa paulada só, corta o pulso de uma, esgana e vai lá e corta, esgana a outra também, asfixia. Aí não dá. A gente vai continuar acompanhando esse caso, então logo nós temos novidades, a gente divulga pra você, porque a mulher foi presa. Esse é o fato novo de hoje, hein? A gente atualiza você sempre aqui no Cidade Alerta Paraná. Combinado?